Tarefas e projetos no Bittrex 24. Meu nome é Fábio e nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona para você poder criar uma tarefa, mostrar um pouco das funcionalidades dela e como você consegue anexar ela num projeto para poder desenvolver as atividades de uma maneira um pouco mais fácil que você consiga controlar. Então, o primeiro passo, eu vou diminuir aqui um pouquinho, pronto, e mostrar como é que funciona, né, a composição da tarefa. Eu tenho aqui uma tarefa criada num formato modelo que eu fiz antes, só para poder explorar um pouco a ferramenta e como que funciona. Então, aqui no menu, ele vai estar em algum campo tarefas e projetos, ou basta você procurar aqui, tarefas e projetos, ele já vai aparecer. Então aqui, quando a gente acessa, a gente já vai lidar com esse campo principal, onde a gente tem aqui os projetos, Scrum, supervisão, eficiência, entre outras informações. Mas eu quero focar um pouco aqui, são nas funcionalidades da tarefa, de criação de tarefa e como ela aparece para você. Então como que funciona para criar uma tarefa? Eu venho aqui e coloco criar uma tarefa. Nesse campo eu tenho o título da tarefa, então eu posso colocar aqui só por modelo, título da tarefa. E aqui eu posso colocar um descritivo, um breve descritivo, que é um exemplo que a gente utiliza aqui na agência, tá? Descritivo, ok. E aqui a gente tem a descrição da tarefa, então quais são as informações que eu vou estar preenchendo para que essa pessoa que vai executar essa tarefa consiga colocar de uma maneira, executar essa tarefa de uma maneira clara. Então a gente precisa preencher todas as informações. Eu só vou colocar alguns caracteres aqui, informações, e eu vou colocar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, só para explorar um pouco das funcionalidades, ok? Aqui eu consigo adicionar também um nome, mencionar um usuário dentro da tarefa, eu consigo anexar arquivos, anexar documentos, fazer uma citação, então eu posso colocar uma referência de algum tipo de citação que eu acredito seja importante, né? Que ela vai ficar marcada aqui também. Certo? Eu consigo criar uma lista de verificação, não só uma, como várias listas de verificações eu consigo incluir também. Então vamos colocar lá modelo 1, 2, 3, o resumo das atividades. Aqui tem até um ponto que eu acho que é interessante, que a gente pode estar trabalhando um pouco diferente também. Acabei abrindo o campo aqui para mostrar, né? Eu posso fazer como se fosse um checklist. Deixa eu apagar aqui para mostrar um pouco melhor. Quer ver? Ó? Eu venho 2... um pouquinho aqui, e eu posso pegar, selecionar todos os tópicos que eu marquei e adicionar como lista de verificação. Automaticamente o Bittrex vai reconhecer e poder preencher. E depois eu consigo, aliás, o usuário que vai estar preenchendo essa lista de verificação consegue dar o check, né? Então só mostrar um pouquinho da funcionalidade da tarefa. Então aqui tem as ferramentas para edição da tarefa, informações, e aqui a gente tem também agora um pouco das configurações de programação da tarefa e controle que você consegue adicionar. Então começa desde pessoa responsável, quem que ficou como criador da tarefa, participante, observador. Então você consegue fazer várias das configurações para deixar a tua tarefa 100% para quem receber essas informações. O prazo, digamos que eu vou colocar para amanhã. Eu tenho o planejamento de tempo, quando que vai iniciar a tarefa, duração, quando que ela precisa ser concluída. Eu tenho aqui também o prazo para pular os finais de semana. A pessoa responsável pode alterar o prazo da tarefa. Eu acho que essa informação é de extrema importância e eu prefiro que não, pelo menos aqui na nossa empresa. Consigo adicionar favoritos, adicionar plano de dia de trabalho, enfim, são várias informações. E aqui exigir um resumo da tarefa. Essa caixinha ela é bem interessante, porque sempre quando alguém for preencher qualquer informação da tarefa, ou aliás, quando ela for concluir essa tarefa, ela vai precisar de um resumo do status. Vindo um pouquinho mais para baixo aqui, a gente pode anexar essa tarefa num projeto, algo que eu já vou falar sobre isso também. E aqui a gente tem rastreamento de tempo, lembrete, repetir tarefa. Isso aqui é interessante também. Imagine que você tem uma tarefa, exemplo, você pede para que um colaborador emita um relatório diariamente, ou toda semana, todo mês. Então você consegue criar todo o modelo da tarefa e colocar um repetidor para ela. Então todo dia ou toda semana, na terça, na quinta, ela vai criar essa tarefa para esse usuário de acordo com essas configurações que você colocou, certo? Aqui você tem o Gantt para poder programar, então na modo de visualização você consegue fazer a configuração, trabalhar as dependências de tarefas também, que é bem interessante. CRM, você consegue anexar dentro de uma empresa, então se você anexar no CRM, aliás, vincular essa tarefa a um CRM de algum cliente, você consegue ver todo o histórico lá naquele cliente e essa tarefa vai aparecer para ele também. Então você tem um controle de histórico das atividades desse lead, desse cliente que você tem desse contato. Pode incluir também
Se ela é uma subtarefa de uma outra tarefa, imagine que você tem uma tarefa que é executar alguma função e essa outra tarefa depende dessa ou utiliza dessas informações, então você consegue colocar também ela como uma subtarefa. Marcadores, então consegue criar também alguns marcadores. Exemplo, eu posso colocar que é do financeiro, né? Eu posso criar aqui um marcador. E depois você consegue selecionar no modo de visualização só as tarefas com os marcadores, exemplo, financeiro que eu coloquei aqui, e tarefas dependentes, e eu posso adicionar uma tarefa. E agora como ela vai aparecer para mim, aqui já tem um pouco, né, das informações. Financeiro, marcador, o projeto como eu não criei, então ele vai ficar aqui em branco, responsável, criado, o prazo, aqui eu já tenho alguns atalhos também, então eu consigo fazer algumas alterações dessa tarefa de uma maneira mais rápida, mais fácil. Eu tenho aqui o descritivo, atividade, eu consigo aqui também fixar, mudo, executar um ping, então ele vai notificar o usuário, o responsável por essa tarefa, criar subtarefa, entre outras informações. Então aqui é como se fosse um menu rápido para a gente poder executar algumas funções. Então nossa tarefa está aqui, certo? E aqui o modo de visualização, a gente consegue visualizar essa tarefa por prazo, então todas as tarefas que estão com vencimento hoje, essa semana e tal. Então você consegue também criar um fluxo aqui para poder controlar o prazo, entre outras informações. A gente tem um planejador. O planejador é bem interessante porque você consegue... eu até brinco que o Bitrix ele é uma folha em branco e que então você consegue modelar ele de acordo com a sua necessidade. Então digamos que é uma tarefa que passa por algumas etapas e cada etapa pode ter alguma regra de automação, então ela fica livre para você poder configurar da maneira que achar melhor. Mas a dica que eu coloco é: comece pelo básico. Fica mais fácil, mais intuitivo, e a ferramenta tem que ser algo para auxiliar e não acabar virando uma confusão, né? Ao longo do tempo você vai melhorando esse processo. E aqui a gente tem também as notificações, então tem tarefas que são atrasadas, que tem comentários, pode colocar com marcação de lido. Aqui eu tenho um pouco dos filtros, as tarefas que estão pendentes, andamento, revisão, adiada, quem criou as tarefas, quem que é o responsável. Então imagine que você no seu time você tenha lá vários colaboradores e precisa colocar algum filtro. Então, eu tenho 5 colaboradores e eu quero ver somente as tarefas que estão atrasadas de tal colaborador ou as tarefas que vencem amanhã. Então é aqui nesse filtro que você consegue trabalhar. E é interessante também que você consegue criar um filtro personalizado. Então imagina que eu vou colocar esse filtro aqui que eu desenhei aqui, hipoteticamente esses dados, eu coloco como filtro do Fábio. Então, sempre quando eu colocar em outro formato e buscar pelo filtro do Fábio, ele vai estar daquela maneira que eu preenchi. Então, isso acaba sendo bem útil, certo? E agora o próximo passo, a gente vai falar um pouco sobre os projetos. Então, o que é o projeto? Imagina que o projeto, basicamente, eu consigo criar um projeto da maneira que eu desejar. Então, no nosso caso, eu posso fazer com que um projeto seja um website e dentro desse website eu tenho a criação dos textos, a criação das imagens, várias ações dentro desse projeto. Então, eu posso criar um projeto somente para esse trabalho. Então, vamos lá, como que eu faço isso? Eu venho aqui em projeto, eu posso colocar aqui já no mais, ele vai me dar um atalho. E aqui ele vai dar alguns passos, se é um grupo de trabalho ou um projeto simples. Então eu vou deixar como projeto e vou para o próximo. E aqui ele vem colocar o nome do projeto, eu vou colocar no nosso aqui, como se fosse websites. Eu posso escolher um tema diferente, vou utilizar esse daqui, um ícone e vou dar um próximo. E agora, público, privado, hidden. Eu prefiro deixar ele privado, público, qualquer pessoa pode acessar, eu prefiro deixar ele privado e depois abrir ele de acordo com a minha necessidade, mas fica a critério da sua empresa, de como você vai trabalhar. Coloco em próximo, aqui eu adiciono os membros do time, a equipe que vai estar participando também, né? E vou dar um próximo aqui. E pronto, aqui o Bitrix Drive já criou uma pasta para mim referente somente a esse projeto. Também ele acaba criando, eu tenho a oportunidade de criar um chat voltado somente, um contact center somente para esse projeto, onde as pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão concentrar todas essas informações aqui. Então até um exemplo, né? Pode ver que aqui a gente tem as tarefas do projeto, como a gente não tem nenhuma tarefa criada aqui dentro, eu vou colocar como modelo, só para mostrar como funciona, tá? Projeto, teste, vou colocar para amanhã também e vou dar um salvar. Pronto, então a gente já tem aqui, e antes como não tinha nada, a gente já tem uma tarefa vinculada a esse projeto. E aqui a gente tem um feed, então é um local onde a gente consegue publicar as informações para o time voltado somente para esse projeto. A gente tem um calendário
com o cronograma desse projeto, dia, semana, mês. Então todos os dados voltados para esse projeto estão aqui. Então eu tenho vídeo chamada sobre o projeto, então eu consigo concentrar todas essas informações dentro de um projeto aqui. E lembrando aqui, onde a gente colocou, tem as nossas tarefas, modelos de projeto, eu posso anexar no que eu tenho aqui, que é o websites. Pronto. E agora se eu acessar os projetos, vamos lá, websites, que é o projeto que eu criei agora, eu já tenho vinculado os projetos. Então aqui a gente tem também, basicamente, todo o processo que a gente fez agora anteriormente sobre as tarefas, a gente tem tudo isso voltado somente para um projeto. Então isso acaba sendo bem interessante também. Eu acho que seria isso. A gente tem também alguns modelos aqui de visualização, de arquivos, mas a minha ideia aqui é só explorar um pouco desse ponto falando de projetos e de tarefas e como você consegue trabalhar e que isso seja útil e auxilie dentro do teu processo. Se você precisar de algum suporte, eu estou deixando aqui embaixo o link nos detalhes, no descritivo desse vídeo, de suporte, caso você queira contratar algum tipo de serviço ou fazer a sua assinatura do Bitrix junto com a gente. Você tem alguns minutos grátis para poder usufruir ao longo do tempo. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Até mais!